A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos os nossos irmãos e ouvintes da Palavra de Deus. Nós estamos nesta manhã para falar com você um pouco sobre a Palavra de Deus. Gostaria que, se você tivesse com a sua Bíblia em mãos, você abrisse na carta aos Hebreus, no capítulo 12, e o versículo de número 1, nós vamos ler no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Versículo 2, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Amém. Vamos falar com o nosso Deus, para que o Espírito Santo de Deus possa falar com você, através desta palavra, nesta manhã. Grande e eterno Pai, Deus de poder e Deus de maravilha, Deus de glória, na Tua presença, Senhor. Ó Deus, nós estamos aqui para ministrar a Tua palavra e nós pedimos a Ti a orientação, pedimos a Ti a unção do Espírito Santo, para que possamos, ó Pai querido, falar não de nós mesmos, mas falar inspirado pelo poder do Teu Espírito. Senhor, fala com aqueles corações que estão, meu Deus, neste momento nos ouvindo. Fala com eles, Pai. Eu te peço no nome santo e poderoso do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor Deus. Meus queridos, nós vamos falar um pouquinho sobre perseverança. Perseverança em meio das provações. Nós sabemos que as provações, elas existem até pelo fato de que, para sermos aprovados, primeiramente temos que ser provado. Sem a prova, nós não conseguiremos ser aprovados, ou seja, é a avaliação que Deus Ele tem, sobre cada um de nós. E esta avaliação, ela está sendo feita no dia a dia. Cada momento da vida nossa, Deus está fazendo esta avaliação. E nós estamos como que num exame de faculdade ou de um curso qualquer. Nós sabemos que só seremos aprovados se nós, primeiramente, nos prevenir, nos preparar, estudar, fazer jus aquilo que a gente pretende, aonde a gente pretende chegar. E eu quero dizer para você, neste dia, nesta manhã de sábado, que você só vai chegar lá, ou nós só vamos chegar lá, se nós nos prepararmos, ou seja, permanecermos seguros, permanecermos firmes nesta caminhada, nesta corrida, porque sem esta firmeza, sem esse objetivo, você e eu não vamos chegar lá. Só iremos chegar lá se nós realmente focarmos. Primeiramente é o foco, Porque se nós não focarmos em Jesus, olhando para Jesus, então esse é o foco, olhando diretamente para Jesus. E o que é necessário? Primeiramente, é necessário nós não estacionarmos, como nós encontramos no livro de Miqueias, capítulo 2, versículo 10. É nós não pararmos, não estacionarmos. Lá em Miqueias 2 e 10, a palavra do Senhor, através do profeta, vai dizer para nós o seguinte: levantai-vos e andai, porque não será aqui o vosso descanso.
Por que isto? Aí ele mesmo completa, por causa da corrupção que destrói, sim, que destrói grandemente. Veja bem, então, enquanto nós estamos aqui neste mundo, enquanto nós habitarmos aqui neste mundo, nós vamos ver corrupções, nós vamos ver pessoas se corrompendo, pessoas mudando de lado, mudando de posição, mudando às vezes até de maneira de crer na palavra de Deus. E isto é muito perigoso, isto é muito ruim, porque a palavra de Deus, ela foi escrita para nos ensinar. A palavra de Deus, ela foi escrita para orientar a nossa vida. A palavra de Deus, ela foi escrita para dirigir os nossos passos. Mesmo que as lutas, mesmo que as dificuldades, mesmo que os problemas ele venham a surgir na nossa vida, nós não podemos desistir, nós não podemos desanimar, não podemos estacionar. E esse versículo que nós lemos neste momento, fala que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Veja bem, quem são as testemunhas? Quem são? Primeiramente é Deus, é os anjos, mas nós temos também as pessoas que nos cercam, as pessoas que estão à nossa volta, ela nos veem, ela olha para nós, ela olha para cada um de nós, a maneira como nós estamos vivendo, a maneira como nós estamos agindo e reagindo diante das situações, diante do que esse mundo está vivendo. A palavra de Paulo vai dizer para nós no capítulo 2 de Romanos: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Aleluias. Então esta palavra fala para nós não entrar na forma do mundo, ou não conformar com o mundo. O mundo passa, como diz a palavra de Deus, mas aquele que persevera até o fim será salvo. Isso é. Isaías 60, versículo 1 ao 3, nós vamos encontrar lá o profeta dizendo: levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Versículo 2, porque eis que as trevas cobriram a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá. Glória a Deus. O Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti, e as nações caminharão à luz, ou à tua luz, e os reis ao resplendor que te nasceu. Olha só, irmãos, olha, meus queridos. Então, a palavra de Deus, ela está nos alertando que a perseverança é algo que ela tem que existir na nossa vida. Mesmo com tudo que esteja à nossa volta, mesmo que as dificuldades existam, a enfermidade, o problema, seja lá qual for, problema no lar, na família, o problema no trabalho, nos negócios, enfim, seja qual for o problema, nós precisamos levantar e resplandecer, como diz a palavra do Senhor. Resplandecer. O que é resplandecer? É algo visível, é algo que o mundo vai enxergar e vai ver em nós uma diferença, algo diferente, algo que vale a pena alguém espelhar em nós, vai dizer assim: vale a pena a gente caminhar com Ele, vale a pena a gente andar com Ele, né? Nós não podemos realmente ficar parado. O apóstolo João, na sua primeira carta, ele vai dizer para nós o seguinte: não ameis o mundo, e nem o que no mundo há, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Veja bem, meus queridos, e essa perseverança, ela precisa existir amando a Deus e não amando ao mundo.
porque o apóstolo, inspirado por Deus, ele diz para nós: o que no mundo há não agrada a Deus. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Veja bem, o amor de Deus é grande, é infinito, mas o apóstolo está falando para mim que se eu decidir a amar o mundo, o amor do Pai não está em mim. Veja bem, o amor de Deus, ele é grande, mas ele é um amor assim para aqueles que obedecem, para aqueles que cumprem com os seus mandamentos, para aquele que procura abandonar as ofertas deste mundo. Como nós vamos ver ainda no capítulo 11 de Hebreus, e o versículo de número 24, diz assim: pela fé, Moisés, sendo já grande, ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Versículo 25, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Veja bem, Moisés, sendo já grande, segundo o texto aqui, Moisés, ele tinha aproximadamente 40 anos, Moisés deixa agora os privilégios, vamos dizer assim, do mundo, entre aspas, deixa ali os privilégios de viver no reino ou no palácio. Diz o texto para nós que ele escolhe. Então essa escolha é minha, essa escolha é sua, é nossa. Essa escolha deve ser uma escolha bem consciente, uma escolha positiva. Como eu disse no início, você vai fazer um curso, você vai escolher o curso que você vai fazer. E você fazendo este curso, você vai fazer os preparativos. Você vai estudar, você vai se aprofundar nos estudos, para que quando você for aprovado, ou seja, aprovado, você seja aprovado. Amém? Mas ainda o escritor aos Hebreus, ele não para por aí. Ele fala assim, que Moisés, tendo por maior riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Veja bem, irmãos, a recompensa. Que recompensa é essa? Você lendo a história de Moisés, você pega lá no Êxodo, você vai ver que Moisés teve batalha, só teve luta, só teve dificuldades ali para conduzir aquele povo. Mas o escritor aos Hebreus diz que Moisés ele tinha uma visão. A visão de Moisés era uma recompensa. Mas que recompensa é essa? Porque ele já era bem de situação, ele era um príncipe. Mas que recompensa é essa? Aí o escritor vai dizendo para nós o seguinte: pela fé ele deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Isso é fé. Se a gente volta lá no versículo 1 do mesmo capítulo 11 de Hebreus, vai dizer para nós que a fé, ela é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova daquilo que a gente não vê. Isso é fé. Fé é acreditar no invisível, é acreditar que tudo vai dar certo. Acreditar que tudo vai dar certo. Eu não sei qual é a prova que você está passando. Quais são as provações que você está passando na sua vida? Mas faça como Moisés. Acredite que tudo vai dar certo. Acredite que você vai ser um vencedor. Louvado seja Deus. Moisés, ele deixou o Egito.
Moisés, ele deixou ali as regalias do mundo, ele deixou tudo para trás, não se importando com aquilo mais. E é isso que hoje eu quero provocar em você. É isso que Deus quer provocar em você. Deixar as coisas do mundo para lá. Deixar para trás. Avançando para frente, com Moisés. Moisés agora, ele já vendo ali o agir de Deus, vendo ali a vitória na sua vida, Moisés já vendo, ainda não passando por aquilo, mas já vendo pela fé. Ele celebra agora o que é a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhes não tocasse. Olha só. Então, para você que conhece a história, eu que conheço, nós que conhecemos, naquele dia da primeira Páscoa, o anjo da morte ia passar. Só que no povo de Deus, ele não ia tocar, ele não ia tirar a vida do primogênito ali, dos filhos de Deus. A palavra aqui do escritor aos Hebreus diz que o destruidor dos primogênitos não lhe tocasse ou não tocaria. De fato, quando você e eu perseveramos em meio às dificuldades, porque o povo estava vivendo em dificuldade, o povo estava sendo oprimido, mas Moisés, como grande líder, ele não desistiu, ele não desanimou. Moisés, ele perseverou. Ele perseverou. Mas como que ele perseverou? Cumprindo com a palavra de Deus, cumprindo com a ordem de Deus. Aí diz mais o texto: pela fé passaram o mar vermelho, como por terra seca, o que intentando os egípcios se afogaram. Então, por esta fé, por esta confiança, por esta perseverança, eles viram ali a mão de Deus agir. Eles viram ali a mão de Deus operar. Eles viram ali a mão de Deus abençoar a vida deles. Eu não sei qual é o mar que está à sua frente. Eu não sei qual é o mar de dificuldade que está à sua frente. Mas uma coisa eu posso lhe garantir: se você estiver perseverando na presença de Deus, saiba de uma coisa, meu irmão, meu amigo, você vai atravessar este mar. Você vai sair lá do outro lado, e você vai olhar para trás, vai ver que os teus inimigos, aquilo que te afligia, aquilo que te perturbava, foi sucumbido. Aquilo que te tirava a paz, ficou para trás. Ficou para trás. E eles foram vencendo. Eles foram vencendo. E pela fé, caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Veja bem essa perseverança. Eles receberam uma ordem de Deus para rodear a cidade de Jericó por 7 dias. Irmãos, eles podiam pensar: peraí, mas se Deus vai entregar nas nossas mãos, por que não só um dia? Mas a palavra de Deus é para ser cumprida. A palavra de Deus é para ser obedecida. A palavra de Deus é para nós uma orientação de perseverança, de prosseguir em frente, não desistindo, não olhando para trás.
e de repente eles rodeiam ali a cidade 7 vezes, ou 7 dias, e no último dia 7 vezes. Aí fizeram conforme a orientação de Deus, tocaram as buzinas, e os muros vieram abaixo. E pela fé também diz o escritor que Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, escolhendo em paz, ou seja, acolhendo em paz os espias. Veja bem, meu irmão, veja bem, naquela cidade fortificada, naquela cidade que os homens viviam ali aparentemente em paz, aparentemente seguros, mas havia também alguém ali que acreditou no Deus de Moisés. Alguém ali que acreditou no Deus do povo de Israel, do povo hebreu. E esse alguém, como nós lemos aqui, foi a Raabe, uma meretriz, veja bem, uma meretriz. Ela não perece, porque ela já sabia da história do povo de Deus, e diante da circunstância, ela abraçou ali a oportunidade. Ela teve a oportunidade ali de receber ali o povo de Deus, os espias, e mais tarde essa mulher foi salva, quando aconteceu a invasão de Jerusalém. Então, como nós já dissemos, existem alguns regulamentos, existem algumas normas para nós seguirmos. E quando nós olhamos para os 10 mandamentos da palavra de Deus, nós vamos ver ali que nessa lei, é uma lei de Deus, existem 10 mandamentos para ser seguidos. Nós não vamos citar aqui os 10 mandamentos, mas é muito simples, é muito fácil. Você pega ali em Êxodo capítulo 20, versículo de 1 ao 17, você vai observar ali os 10 mandamentos. Jesus vai falar para nós também, como falou para aquele mancebo rico: se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Obedeça a palavra do Senhor, creia na palavra do Senhor, perdoe os pecados. O perdão dos pecados é algo necessário, é algo que nós precisamos cada dia olhar para dentro de nós, porque nós estamos rodeados de uma tão grande testemunha, diz o escritor aos Hebreus. E se eu e você, se nós cometemos algo desagradável, algo que desabone a nossa conduta diante de Deus, nós precisamos pedir o perdão. Nós precisamos pedir ao Senhor que nos perdoe os nossos pecados, as nossas falhas, porque não há como encobrir, não há como a gente encobrir as nossas falhas. Louvado seja Deus! Então depende de mim, depende de você, depende de cada um de nós, porque tem uma chegada, nós vamos chegar lá, isto é, só vamos chegar se nós não olhar nem para a direita e nem olhar para a esquerda, mas olhar diretamente para o Salvador. Olhar diretamente para o Senhor Jesus Cristo, como diz o escritor, que Ele é o autor, que Ele é o consumador da nossa fé. É Ele que coloca no nosso coração esta fé, mas nós precisamos abrir o nosso coração, nós precisamos olhar para Jesus, confiar no Senhor Jesus Cristo. Por quê? Nós estamos nesta vida como um corredor que não pode desistir, não podemos desistir.
o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, no capítulo 2, e o versículo 4 e 5, ele vai dizer para nós o seguinte: ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém não militar, não é coroado, se não militar legitimamente. Veja bem, então a nossa jornada, a nossa caminhada deve ser legítima. E para ser legítima, nós precisamos olhar para dentro de nós como está sendo a nossa maneira de conduzir, como está sendo a nossa maneira de agir e de reagir. Será que eu estou sendo realmente um exemplo? Será que alguém está olhando para mim e está espelhando, dizendo assim, vale a pena? Será? Será que Deus olha para você? Será que as pessoas olham para você e veem em você um servo de Deus, que obedece à palavra do Senhor? Porque Paulo diz isso para nós, que nós temos que militar legitimamente, não se embaraçando com nada, com o negócio desta vida. Os negócios dessa vida existem e precisamos, mas Paulo ele aconselha para nós não se embaraçar, ou seja, não se envolver tanto, de tal forma que essa corrida, que essa perseverança na palavra do Senhor, ela venha fazer a gente estacionar. Nós não podemos estacionar, porque nós temos um alvo para alcançar. Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 3, Paulo vai dizer para nós o seguinte, Filipenses, capítulo 3, e o versículo 12, Paulo diz assim: não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas eu prossigo para alcançar aquilo para que eu fui também preso por Jesus Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa eu faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para o alvo, veja bem, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para o alvo, para os que estão diante de mim. O que está diante de você? É Jesus Cristo? Olhe para Jesus Cristo. Muitas vezes, talvez não é Jesus que você está focando. Às vezes você está focando para as coisas desse mundo. E isso não agrada a Deus. Por quê? Corre o risco de você estacionar. Veja bem, Paulo está dizendo assim, que ele prossegue para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo. Em Cristo. Então, Paulo está dizendo o seguinte: o restante não me importa. O que me importa é seguir. Aquilo que passou, fica. Se foi bom, serve de combustível para a gente avançar. Se foi ruim, a gente deixa para lá, esquece. Paulo está dizendo isso para nós. Ele fala que, não que ele tenha alcançado, não que ele seja perfeito, mas uma coisa ele faz, ou ele fez. Ele fazia. Eu vou prosseguir. Eu sei que eu tenho um alvo. E esse alvo é Jesus Cristo. Esse alvo é o Senhor Jesus Cristo. Como o escritor aos Hebreus tem falado para nós. Esse alvo é Jesus Cristo.
Então, quando Paulo fala que, quanto a ele, não julga ele havia alcançado, de fato, Paulo ainda estava na caminhada. Paulo ainda estava na corrida. Paulo, ele ainda estava vivendo provações. Mas Paulo, ele foi vencedor. E assim, eu digo para você nesse dia, você também vencerá, se você continuar firme. Nós estamos em busca de um prêmio. Mateus 24, versículo 3, diz para nós: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Veja bem, aquele que perseverar até o fim será salvo. E já em Apocalipse capítulo 3, vai dizer para nós: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Olha, eis que venho sem demora. Jesus está voltando, meu irmão. Jesus breve virá nas nuvens dos céus. Mas nós temos ainda uma caminhada pela frente. Não sabemos quanto tempo. Eu não sei quanto tempo você tem para caminhar ainda. Só sabemos que, se nós perseverarmos, nós já temos algo conosco. Temos uma coroa garantida para nós. Só que há um risco da gente perder essa coroa. E se nós perdemos essa coroa, não valeu nada nós lutarmos aqui neste mundo. Não valeu nada. 2 Timóteo, capítulo 4, é um versículo uma passagem muito conhecida de todos nós, versículos 7 e 8 do capítulo 4 de 2 Timóteo. Paulo vai dizer o seguinte para nós: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Glória a Deus. Então veja bem, irmãos, esse Paulo que nós lemos lá nos Filipenses, que ele diz: não que eu haja alcançado, uma coisa eu faço, eu prossigo para o alvo. Eu tenho um alvo, e eu sei que tem um prêmio para mim, e esse prêmio é a coroa da justiça. Esse prêmio é um prêmio glorioso, é um prêmio que não vai se corromper, é um prêmio que não vai se acabar, será eterno. Esse prêmio, essa coroa será eterna para todos nós. Louvado seja Deus. Paulo diz que ele acabou a carreira, mas uma coisa ele ainda segurou com ele, segurou a fé. Meu irmão, segura essa fé, confie no Senhor, não desista, permaneça até o fim, porque a coroa é guardada para você. Você terá a coroa da justiça, a coroa da vida eterna. Irmãos, isso não tem preço. Por isso que o apóstolo João, ele disse para nós: Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então este amor glorioso de Deus, mas precisamos guardar, precisamos segurar, precisamos não conformar com o mundo, mas avançar, guardar essa fé gloriosa, essa fé de que essa coroa está guardada para nós, a coroa da justiça, como diz o apóstolo Paulo. Então, meu irmão, fique firme, fique ciente de que a sua luta não é em vão, a sua caminhada não é em vão, se você perseverar na presença de Deus. Que Deus te abençoe.
Que o Senhor, o Espírito Santo, esteja falando com você, continue orientando você. Quero orar por você nesta hora. Eu não sei qual é o seu problema, mas uma coisa eu sei, que se você colocar nas mãos de Deus, a luta que você está passando, se você colocar nas mãos de Deus, se você, eu não sei qual é, se é enfermidade, se é um problema no lar, se é na família, se é no trabalho, onde for, entregue agora nas mãos de Deus. Querido Pai Celestial, majestoso Deus, Pai, a Tua palavra nos instruiu agora, Senhor, a perseverarmos, a não desistirmos, ó Pai, a prosseguirmos em direção ao alvo, porque este alvo é Jesus. E temos um prêmio, temos uma recompensa, e essa recompensa, a qual o apóstolo Paulo diz para nós, quando ele disse que ele tinha a coroa guardada, que não era só para ele, mas era para todos aqueles que amarem a sua vinda. E que nós, meu querido Deus, estejamos amando a vinda do Senhor Jesus Cristo. E amando a vinda do Senhor Jesus Cristo é não conformando com este mundo cheio de dificuldades, cheio de problemas, Pai, mas avançando, andando, não desistindo, mas caminhando, como diz o profeta, levantai e andai, porque não é aqui o vosso descanso. De fato, não é aqui mesmo, Pai, porque as lutas, elas vêm, passa, mas vem outra, passa. Pai, eu não sei o que o nosso querido irmão, irmã, não sei o que o nosso ouvinte da Tua palavra está precisando neste dia, mas uma coisa eu tenho certeza, que o Senhor é poderoso para abençoar a vida dele, para curar a enfermidade, para resolver os problemas de saúde, para abençoar, meu Deus, nos negócios, abençoar, meu Deus, na vida sentimental, na vida amorosa, meu Deus, para abençoar, meu Deus, na vida familiar, a vida conjugal, enfim, Pai, que cada um, Senhor Deus, que estiver passando por essa dificuldade, ele esteja, meu Deus, agora entregando a Ti, Senhor, porque na Tua palavra também disse, entrega ao Senhor o teu caminho, confia nele, tudo ele fará. Então, meu Deus amado, que esse irmão, essa irmã entregue a Ti totalmente, porque é o Senhor que vai abençoar, vai fazer algo maravilhoso na vida dele, Pai. Meu Deus, entra ali no hospital, Senhor, agora, aquele que está no leito, vai curando, Senhor. Abençoa, meu Deus, todos os profissionais da área da saúde, os médicos, enfermeiros. Meu Deus, olha para os governantes também, Senhor. Deus, em nome de Jesus Cristo, eu te peço, Pai. Senhor, porque nós sabemos que existem leis, Pai. Leis, meu Deus amado, que muitas vezes vai levar a pessoa a desobedecer a Tua palavra. Mas Deus, Pai, entra com providência, Pai. Deus, em nome de Jesus, eu te peço, Pai. Fica conosco. Amém, Senhor Deus. Que Deus abençoe a todos. No nome do Senhor Jesus Cristo, e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo permaneça com todos, hoje e sempre. Amém.